Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Vocês acostumaram a me ouvir aqui, pedir o apelo, o apoio de vocês nos likes, nas inscrições no canal, nos comentários que são fundamentais, os comentários de vocês aqui no canal, principalmente num assunto como o que tratarei agora, e um apoio na medida em que vocês puderem. É muito importante para nós, para mim também, nesse momento difícil, enfrentar aqui esse trabalho com o depósito aqui no Pix, que está aqui embaixo no vídeo, que é o mesmo meu e-mail, domorvandilo@gmail.com. Pois causou, de novo, agora, ainda que seja de outra forma, repercussão a manifestação do, coloquemos aqui entre aspas, pastor André Valadão, dono da empresa Igreja Batista Lagoinha de Minas Gerais. Ele e a família dele são donos daquela empresa, com CNPJ, tudo. É uma empresa que funciona no Brasil, com muita gente ali manipulada, ali envolvida com os negócios da família Valadão, como também em Miami e tal, onde ele mora, indo e vindo dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Quando ele disse, desde o púlpito tudo indica que da casa show, casa de espetáculos, que eles chamam de templo, em Lagoinhas, com uma altíssima tecnologia, microfone de primeiro mundo, enfim, iluminações, reflexos no rosto, dependendo das expressões que queiram destacar, principalmente ao editarem os vídeos das pregações dele. Ele pediu, aconselhou aos pais, esse tipo de gente não fala em mães, né? As crianças, adolescentes e jovens só têm pais. Pediu aos pais, aconselhou aos pais que não enviem seus filhos às faculdades. Parece que ele falou em faculdades, na verdade, o tamanho da cultura dele é esse, né? É para as universidades. A justificativa é que a juventude, quando ingressa nas universidades, ela se perde do Senhor, se afasta de Deus, cai no inferno. Então que os pais deixassem seus filhos vender pipocas nas garagens de suas casas. Até parece um deboche com os vendedores de pipoca que não têm alternativa, por isso fazem o que podem para ajudar no sustento dos seus grupos familiares. Agora, se o seu André Valadão, de agora em diante não tratarei mais como pastor, porque já não pode tratar como pastor alguém que no auge da crise brasileira e do mundo, que se afunilava já desde aquele momento para os confrontos bélicos, armados, poderosos que vimos hoje, tanto na Ucrânia como na Palestina, como em tantos outros lugares do mundo, como o caso dos terrorismos, ali naquele canto da Ásia, como parte da Rússia, e com a tendência de aumentar ainda mais essas incursões militares de terror. Não se pode chamar de pastor alguém que apoiou Jair Bolsonaro, que levou Jair Bolsonaro para discursar no salão de espetáculos dele, que ele chama de templo, como também a dona Michele Bolsonaro, aquela que tem um casamento formal com Bolsonaro, fazer lá o seu teatrinho, o seu choro e tal, dizendo que estava sendo perseguida pelo demônio, não sei o quê. Não se pode chamar de pastor
alguém que aconselha a juventude a não ir para a universidade também. Quer dizer, além de aderir ao fascismo, além de ser peça de alimentação do fascismo, no sentido de embotar as consciências do seu público, dos seus admiradores e admiradoras, apoiando isso que é uma ligação violentíssima de destruição nacional, destruição econômica do país, soberania do país, com destroçamento completo da ética nacional, da moralidade cidadã. Alguém que age assim não pode ser grifadamente pastor. No máximo a gente pode colocar uma aspa de cada lado da palavra pastor, dedicada a ele, como título assim provisório. Pastor é muito mais do que isso. E alguém que aconselha a família a não crescer intelectualmente, a não aproveitar o potencial de inteligência, de verdor da juventude como fator facilitador da curiosidade, da pesquisa, do estudo, das leituras orientadas metodologicamente pela academia. Alguém que se bate assim contra a inteligência jovem do país, futuro do país, não pode ser chamado de pastor, porque pastor agrega, pastora também agrega, harmoniza, junta, apoia, reforça o futuro de um país e a juventude do seu país. Não é esse o caso do seu André Valadão, com as suas camisetas, que segundo alguns avaliam de 5 a 10 mil reais cada uma, aconselhando ainda as pessoas a venderem, aos jovens se exporem a vender pipocas nas garagens das suas casas. Agora, a grande pergunta que tem que se fazer com relação a este personagem, que não é o único no cenário nacional, temos até uma aí que se elegeu senador, não sei como é que o povo de Brasília ainda votou nesta mulher, dona Damares Alves, que inventou aquela historinha lá de Jesus sobre um galho de goiabeira. Ela que nada estudou e diz que os títulos que ela tem são títulos bíblicos. Ela que inventou histórias sobre crianças que são levadas do país para a prática do sexo infantil, comércio infantil internacional, e não provou nada e continua solta. Ela que participou de um governo absolutamente destrutivo para o país, para a ecologia, para o meio ambiente, para a saúde, para a economia, para todo o país. É uma das que se soma aí ao lado do seu André Valadão. Então, só para citar esses dois, há um elenco de personagens aí que não podem ser considerados pastores, pastoras, titularidades bíblicas e tal, em virtude do que fazem, do apoio que dão. Muitas vezes eles consideram de forma crente, eles creem no que consideram, e consideram o centro de Umbanda, religiões de matrizes africanas, como coisa do demônio, com total desrespeito à milenaridade dessas matrizes, dessas religiões, dessas experiências de fé, mas seguir o fascismo e enfileirar-se na destruição das bases democráticas e constitucionais do país, isso não é. Isso não é para eles demonismo, satanismo. Isso para eles é coisa santa. Aderir ao neoliberalismo e fazer das suas igrejas departamentos mecânicos, aparelhos de massacre da consciência social, da consciência da classe trabalhadora, para eles isso é coisa santa, não é satanismo.
mas as religiões dos outros, católicos e católicas, romanos e romanas, que adotam seus santos, as suas santas, e os respeitam e os adoram, contam com eles como seus intercessores, para eles isso é idolatria. Agora, seguir a moeda estadunidense, há um outro que inclusive escondeu o dinheiro dentro das Bíblias, diz que não tinha mais, e foi preso por causa da mentira. Para eles isso não é problema, não é satanismo. Satanismo é a religião do outro, é o outro. E satanismo é ingressar na universidade para, afinal, a juventude achar os caminhos da verdade e libertar-se de todas essas mentiras e manipulações. É satanismo. Faz com que a juventude se perca, porque lá dentro da universidade, além da aproximação com a pesquisa, com os laboratórios, com as bibliotecas, com os autores, com os professores, com as professoras, com os colegas, eles aderem a linhas de lutas, os movimentos estudantis, e isso os apavora gente como o seu André Valadão, que considera isto satânico. E é um perigo mesmo para eles, porque quando essa juventude crescer e aumentar a população no esclarecimento das coisas, na verdade esse tipo de religiosidade política de direita ultra-reacionária, como a do seu André Valadão, acabará. É disso que eles têm medo. Isso para eles é perdição. É perdição para eles. Porque preferem explorar as trevas habitantes nas vidas das pessoas. Então, logo para concluirmos, primeiro ponto que eu destaquei aqui é o engano, é a ilusão, é a farsa do que é mal, do que é satanismo, do que é diabolismo, com o que exatamente não é. Para fazer cortina de fumaça, para encobrir as perversidades de muitos deles, os abusos machistas de muitos deles, e os desvios da verdadeira fé, como direi daqui a pouco. Este é o objetivo maior dessa gente. Se eles fazem com o grau de consciência com que eu coloco aqui, sobre a orientação deles, a opção deles, eu não sei, mas que eles fazem, eles fazem. E no frigir dos ovos é disso que se trata. Esta gente causa enormes prejuízos ao país, à juventude e às próprias famílias que eles dizem amar, acima de tudo. E, finalmente, eles desviam aquilo que eles chamam de igrejas deles, que são propriedades deles, eles acham assim, que as multidões que eles acham que são propriedades deles, manipuladas por eles. Aqueles galpões de espetáculos que eles chamam de templo, da onde fazem transmissões de televisão com segundos bilionários pagos na TV comercial, ou ganhando também monetização pelas redes sociais, eles fazem tudo isso para desviar da verdadeira fé. A verdadeira fé não tem medo da verdade. Pelo contrário, afirma a sua busca como algo integrante da própria fé. Quanto mais fé, mais busca a verdade. Quanto mais se depara, se encontra, se alimenta, bebe da verdade, mais fé sólida tem. Porque derruba as ingenuidades, derruba as infantilidades, desconstrói as bases feitas de areia para construir edificações de vida de modo sólido, em rocha, como diz o próprio Evangelho. Quanto mais fé, menos cabesteamento,
menos dominadas são as pessoas por esse tipo, por esse modelo pastoral, em que alguém se coloca no centro das vidas das pessoas, mandando nas famílias, tentando decidir os futuros das famílias. A fé liberta disto. A fé coloca no centro o Jesus libertador, com uma comunidade jesuânico-cêntrica, que aponta perspectivas, reúne potenciais, agrega profundamente as pessoas, as capacita a amar-se umas às outras, as habilita ao diálogo, as qualifica para o respeito profundo, inabalável ao outro, o que equivale a dizer colocar-se ao lado do outro. No lugar é impossível nos colocar no lugar do outro, mas ao lado do outro, para perceber exatamente o máximo que possa o que se passa com o outro, sofrimentos do outro, as dores do outro, as mazelas do outro que se desmancha, como por exemplo você vê na Palestina, o outro absolutamente mira da barbárie, da violência, do sionismo. Colocar-se ao lado do outro é uma questão de fé. Fé no Deus que se faz presente, ativo, envolvido nessas causas todas. E não um déspota que só ama louvores e muito dinheiro colocado aos pés desse tipo de manipulação. A fé é isso. Liberta as pessoas. Ilumina as pessoas. Acende o farol de novas visões e percepções para as pessoas. Embora o seu André Valadão, com a sua covardia, a sua inspiração para negócios, abomine esse tipo de fé para trazer de volta a Idade Média com as suas trevas, as suas manipulações. O que vencerá será a fé. Tenho certeza de que muitos pais e muitas mães, principalmente mães, ao ouvirem esse tipo de conselho, entre aspas, tipo de manipulação, falando que os seus filhos se perderão nas universidades, muitas dessas, em silêncio em casa, desdizem, desobedecem, desfazem, desconstroem esse tipo de tentativa de destruição da própria juventude. Ainda bem, porque crer da maneira mais correta, mais evangélica, mais libertadora, mais coletivizante é profético. Levar a termos radicais esta fé, aliando-se aos caminhos certos, trilhando os caminhos corretos e justos, aliados às pessoas, independente de confissão religiosa, que lutam diuturnamente para mudar esse tipo de coisa e criar um mundo novo onde não caibam manipuladores como este charlatão. É sermos revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe
e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.